Olá pessoal, aqui é o J-Crank e esse é o primeiro episódio do Scala de A a Z, a série de vídeos feita para te ensinar Scala e fazer uma programação aí mais divertida e mais produtiva. Nesse primeiro episódio a gente vai aprender o que é Scala, de forma bem simples, bem direta, mostrando aí na prática onde que está o Scala aí hoje em dia, o que dá para fazer com Scala. E a primeira coisa que a gente tem que falar, a gente tem um fundo branco aí na tela só para poder magicamente aparecer umas palavras aí para vocês no vídeo. E a primeira coisa que a gente vai aparecer aí é que Scala é uma linguagem de programação. E isso com certeza você já sabe. Se você está assistindo esse vídeo, você já sabe que Scala é uma linguagem de programação e você quer saber mais sobre ela. Uma coisa que a gente tem que falar de Scala também é que a Scala é uma linguagem extremamente produtiva. Então se você está buscando produtividade em uma linguagem, se você, por exemplo, é um programador Java que quer ser mais produtivo, aprender Scala pode sim ser um bom caminho, é um caminho que eu pessoalmente escolhi seguir faz um bom tempo e que eu não me arrependo nem um pouco. Scala hoje já é utilizado por muitas grandes empresas e várias pequenas empresas também. Com certeza vocês conhecem algumas delas. Então, por exemplo, se a gente abrir aqui o navegador, a gente vai ver o Twitter. Com certeza, você já ouviu falar do Twitter, e o Twitter usa Scala. Na verdade, o Twitter não usa só o Scala, o Twitter usa muita coisa em cima da máquina virtual Java. Mas, entre outras coisas, o Twitter usa também Scala. O Twitter investiu tanto em Scala que a gente já vai ver em seguida que eles têm, inclusive, diversos recursos para você que quer aprender Scala. E eu vou compartilhar esses links com vocês em seguida. Uma outra empresa bastante conhecida, não tanto quanto o Twitter, mas também bastante conhecida e que usa Scala, é o Foursquare. O Foursquare, ele começou, se não me engano, como uma ferramenta PHP, mas hoje ele é basicamente o back-end dele, a parte do servidor dele tem muito Scala. Ele utiliza um framework chamado Lift, que é um framework que pode ser bastante interessante depois que você dominar a linguagem Scala. Então, tá aí mais um cara que usa bastante essa linguagem e que usa aí com bastante sucesso. Então, se você já usou o Foursquare, você sabe que a quantidade de acessos que ele tem é bem grande, é bem absurda, ele tem sempre muita coisa interessante acontecendo. Mais um exemplo de empresa que usa hoje a linguagem Scala, entre outras, é claro, é o The Guardian. Então, o The Guardian, como a gente pode ver aqui o nome, é só, entre aspas, o segundo maior jornal do mundo, perdendo apenas para o The New York Times. E, entre outras coisas, eles criaram uma API para acesso ao seu conteúdo. Então aqui eu estou com a página do GitHub aberta, onde tem lá Scala Client, para acessar o conteúdo, o Content API do The Guardian. Essa API é código fonte aberta, inclusive, quem quiser dar uma olhada está aqui nessa URL, está aí na descrição do vídeo também. E é bastante interessante, tem aqui algumas descrições que vocês podem ler depois com calma. E esse código, esse projeto open source que está nesse GitHub é essa telinha aqui. Então essa telinha é basicamente a forma que você tem hoje se você quiser pesquisar conteúdo do jornal The Guardian. Tem essas milhares aqui, obviamente exagerando, mas a gente tem essas várias opções de possíveis consultas para acessar o conteúdo, e tudo isso por trás dos panos é controlado usando Scala. Último exemplo que eu quero mostrar, não é um único exemplo na verdade, então vocês podem olhar nessa página, eu já vou subir para mostrar que página é essa, diversos exemplos de empresas grandes que usam Scala por trás dos panos, não obviamente só Scala, mas outras coisas. Por exemplo, a Amazon, com certeza vocês já ouviram falar, ou a Blizzard, que é famosa aí por muitos jogos bastante conhecidos, como World of Warcraft ou StarCraft. A VMware também é bastante conhecida, eles usam também, ou a IGN, para quem está ligado a jogos de forma geral, também usa. Essa página que está aberta aqui não é uma página de Scala, na verdade essa é a página do Akka. O Akka é um framework para programação concorrente desenvolvido em Scala que essas empresas usam. No caso, o Akka pode ser usado a partir do Java também, mas a versão de desenvolvimento dele é sempre em Scala. Então você pode usar API Java ou Scala, mas o framework em si ele é sempre desenvolvido em Scala, código fonte aberto e etc.
Agora, antes de começar a falar um pouquinho mais tecnicamente do que é o Scala e como a Scala funciona, eu quero compartilhar alguns links com vocês em termos de fontes de pesquisa, que vocês com certeza vão querer estudar não só pelos vídeos, mas também vão ter que estudar por conta, afinal, se vocês estão assistindo esse vídeo, vocês são desenvolvedores autodidatas. Então, o primeiro link que vocês têm que conhecer, que vocês sempre têm que ter em mente quando a gente está falando de Scala, é o scala-lang.org, que é basicamente a casa oficial dessa linguagem. Então a gente tem aqui no cantinho, por exemplo, o botão Download Scala, onde vocês podem baixar as versões aí atuais. Se vocês não estiverem usando uma ferramenta de build como o Maven ou o SPT, vocês podem baixar diretamente aqui os binários. A gente tem também aqui o Scala API, e esse cara é absolutamente indispensável para a gente no dia a dia. Vamos abrir, por exemplo, a API para vocês darem uma olhada rápida. Quem já está acostumado com o Javadoc, não vai demorar muito para se familiarizar com a API do Scala. Ele é bem parecido, não bem parecido, ele é um pouco parecido, mas ele é bem mais avançado, que é o Scaladoc, que a gente chama, e ele tem uma estrutura próxima à do Javadoc. Então a gente tem a lista de classes aqui à esquerda, a descrição aqui na direita, mas a gente tem algumas coisas um pouco mais inteligentes, como um filtro por nome de classes aqui à esquerda, e aqui do lado na direita a gente também consegue filtrar os membros da classe atual. Então se a gente abrir, por exemplo, a classe, uma classe qualquer, string, pegar uma string ops, por exemplo, ele abriu aqui do lado, eu digitei string aqui em cima e só as classes que tem string no nome apareceram para mim. E aí se eu quiser pegar, por exemplo, os métodos que tem string no nome também, eu venho aqui, posso digitar string novamente e ele filtra aqui embaixo esses métodos. Embora esteja um pouquinho lento aqui no momento, mas ele está fazendo a filtragem. Beleza, vamos fechar agora esse cara. E um outro recurso para aprendizado que eu quero compartilhar com vocês é o Scala School. Então, eu mencionei agora há pouco que o Twitter é um cara que investiu bastante em Scala, e ele investiu tanto a ponto de ter criado esse Scala School. Então a gente chama, na verdade, isso aqui de Twitter Scala School, que é uma série de lições criadas pelo próprio Twitter para você aprender Scala. Então aqui o endereço, inclusive, é twitter.github.io/Scala School, vai estar aí também na descrição do vídeo. Mas esse aqui também é um lugar que vale a pena vocês irem para estudar um pouquinho mais com calma a linguagem Scala. Por fim, um recurso para estudar que eu quero compartilhar com vocês é um recurso que ainda não está pronto, mas que também vai ser bastante interessante, que é o Scala Game, que é um projeto no qual eu colaboro também, que é o games.vidageek.net, está aí a URL também, onde a gente tem diversos outros jogos para aprendizado de tecnologias de forma geral, e a gente está trabalhando num jogo para aprender Scala também. Basicamente a ideia é a gente percorrer o jogo e ir resolvendo problemas e aprender na prática, que é a melhor maneira. Então, inclusive, quando esse jogo estiver pronto, pode ser interessante como exercício depois que vocês, sei lá, assistirem um desses vídeos que a gente vai colocar aí com uma certa regularidade. Ainda não está pronto, mas se você é um desenvolvedor se você já é um desenvolvedor Scala, já tem um conhecimento legal, de repente você pode querer inclusive colaborar com o projeto, porque é open source, está no GitHub também. É só ver aqui no cantinho o ajude-nos no GitHub, você clica ali, você já vai parar no GitHub do projeto e já pode ajudar também. E a gente tem muita coisa legal para fazer e tem muita coisa legal para acontecer nesse projeto. Dito tudo isso, agora a gente vai descer um pouquinho o nível, vai falar um pouquinho mais específico de como Scala funciona. Nesse primeiro vídeo a gente vai ser bem básico, vai ser bem no beabá mesmo. Então para quem está começando com Scala agora vai ser interessante. Vamos fechar isso aqui. E vamos imaginar um cenário típico de desenvolvimento com a linguagem Java. A gente existe no mercado hoje, existe no mundo inteiro uma quantidade absurda de desenvolvedores Java que já conhece essa linguagem, conhece como ela funciona. Então, tipicamente, a gente tem a nossa máquina virtual aqui embaixo, a JVM, a Java Virtual Machine, e em cima dela a gente desenvolve o nosso programa, por exemplo, com a linguagem Java, e a gente vai ter o bytecode rodando aqui diretamente na JVM. Então, a gente poderia, inclusive, pegar a letrinha aqui, escrever, vamos colocar um pouquinho mais para baixo, colocar aqui um bytecode. Vamos diminuir o tamanho disso aqui. Então, na verdade, o que a gente tem rodando na JVM são bytecodes. Vamos baixar aqui para ficar
ficar aqui mais bonitinho e beleza. O bytecode que a gente desenvolveu no caso com a linguagem Java, mas poderia ter sido outras linguagens que também rodam na JVM. Então se você desenvolve na linguagem Java e nunca desenvolveu nenhuma outra linguagem, mas já conhece a ideia de bytecodes, você já está meio caminho andado. Na linguagem Java, a gente tipicamente desenvolve programas usando orientação a objetos. É a maneira correta de desenvolver programas com a linguagem Java. Quando a gente for para a linguagem Scala, então vamos começar a trocar e vamos imaginar que a gente está saindo do mundo Java e a gente vai escrever programas com a linguagem Scala. A gente vai continuar executando em cima da máquina virtual Java. A linguagem Scala, ela não inventa um ambiente de execução novo, ela utiliza o ambiente de execução da própria JVM. Então, o processo de transformação de código na linguagem Java para bytecode, ele vai se repetir com a linguagem Scala. Então, o código Scala que vocês criarem e depois compilarem, ele também vai se tornar bytecode e vai ser executado em cima da mesma máquina virtual. Na linguagem Scala, assim como em Java, a gente também usa orientação a objeto. Só que a gente adiciona nessa mistura uma coisa a mais, então vamos colocar aqui do lado, mais um pouquinho mais para baixo, que é programação. Obviamente está gigante, vamos diminuir isso aqui para caber bonitinho aqui embaixo. Vai fazer o par com a orientação a objetos. A gente coloca aqui. Programação funcional. Então, a gente acrescenta esse ponto à mistura. Vamos centralizar aqui de novo. Voltar um pouquinho para trás, fica mais fácil de enxergar. Então, com a linguagem Scala, a gente continua escrevendo código que vai rodar em cima da mesma máquina virtual que a gente já conhece, mas agora a gente, além da orientação a objetos que a gente já conhecia, a gente acrescenta a programação funcional. E esse é um dos grandes segredos da produtividade que a gente tem com a linguagem Scala. A programação funcional ajuda a gente a escrever um código bem mais seguro, ajuda a gente a escrever um código mais amigável com programação concorrente também, que é um assunto que a gente vai voltar nos próximos vídeos com certeza, com certa frequência, mas ele alia a orientação a objeto com a programação funcional e a gente consegue ser muito produtivo com essa combinação, e esses detalhes a gente vai conseguir entender aí aos poucos nos próximos vídeos, aí, conforme a gente for avançando o nosso assunto. Então, indo um pouquinho além nessa questão de como funciona a linguagem, vamos fechar isso aqui. Eu não preciso salvar, era só para ilustrar. Então, voltamos para a nossa tela em branco para aparecer palavras mágicas que a gente não vai usar. Vamos olhar um pouquinho de código dessa vez. Tipicamente, então, eu vou abrindo o meu gedit com um teste.java. E aí eu vou escrever uma classe nova, public class test, e só. Então, salvei essa classe, fechei. Quando eu compilar esse cara com Java e fizer um javac teste.java, ele faz a compilação e eu descubro aqui embaixo que ele criou um .class. Então, o meu teste.java virou um teste.class. Esse class, para quem já conhece a linguagem Java, é o famoso bytecode que vai ser executado na máquina virtual Java. Se eu fizer um JavaP, que é um programa que o Java tem para analisar bytecode de classes, teste, ele vai perceber que o arquivo foi compilado do teste Java, tudo bem, e que ele tem uma public class test e um construtor padrão teste vazio. Agora vamos criar uma classe em Scala. Então vou falar gedit tscala.scala. Eu vou falar class tscala. Não precisaria ter o mesmo nome, mas vamos seguir o mesmo nome por enquanto. Salvei, não preciso das chaves, no caso da linguagem Scala. Scala C tscala.scala. O mesmo processo de compilação, só que é um compilador diferente, o compilador da linguagem Scala, está acontecendo aí por trás dos panos. E aí a gente vai ver, dando ls, que foi gerado também um tscala.class. Então o resultado é basicamente o mesmo que a gente teve com a linguagem Java. Se eu fizer aquele JavaP de novo no tscala, o resultado vai ser bastante parecido. Então a gente tem lá compiled from tscala.scala, que é o nome do arquivo fonte original, e aí public class tscala, public tscala, construtor vazio. Então se vocês compararem os dois casos, o resultado é praticamente igual, com pequenos detalhes na sintaxe do código fonte. Então a linguagem Scala, ela vai permitir que a gente escreva programas que rodem na máquina virtual Java, na JVM, de maneira muito
muito mais produtiva do que a gente está acostumado com a linguagem Scala. Com a linguagem Java. Bom, vamos voltar para a nossa tela em branco, para a gente ter um espaço para aparecer palavras magicamente para vocês. E uma das últimas coisas que eu quero dizer para esse vídeo agora é que muita gente, quando você começa a estudar Scala, você vai ouvir gente falando, isso tem muita gente na internet que fala, que Scala é difícil, Scala é muito complicado, que é chato, não que é chato, mas que o código fica ilegível, por exemplo. Então vocês vão ouvir gente falando isso. E o que eu digo para vocês, desde agora, se vocês estão começando a estudar agora, não escutem essas pessoas. O que acontece é que a linguagem Scala, ela te dá o poder de você fazer o que você quiser. Basicamente, obviamente o que você quiser é exagero, só que a linguagem Scala te dá muito mais liberdade do que a linguagem Java. Então a chance de você dar um tiro no pé é um pouquinho maior, porque você tem mais liberdade. Só que você também tem muito mais liberdade de fazer códigos bem feitos. E é isso. Passada a curva de aprendizagem da linguagem Scala, a possibilidade de você encontrar um código difícil de ler vai ser bem menor. Pode acontecer, é claro, mas vai ser bem menor. E a linguagem começa a ficar extremamente divertida de utilizar. Uma coisa que acontece com praticamente todos os desenvolvedores Java. Java é um exemplo porque são os desenvolvedores que eu conheço mais. Mas uma coisa que acontece com todos os desenvolvedores Java que começam a estudar Scala, depois de alguns meses estudando, eles não conseguem voltar para Java. Ou eles voltam por necessidade, às vezes necessidade de trabalho, mas não é uma coisa que a gente acaba fazendo por gosto, é uma coisa que a gente faz por necessidade. Porque uma vez que a gente começa a trabalhar com Scala, é muito difícil voltar para a linguagem Java. Não tenho dúvida disso, e eu já conversei com muita gente que falou exatamente a mesma coisa. Scala, então, como vocês já devem ter percebido, ele é como Java no sentido de que é uma linguagem de propósito geral, para encerrar aí o nosso assunto de hoje, e isso quer dizer que a gente vai usar Scala para desenvolver qualquer tipo de software. Então, aplicações web, como todos os exemplos que eu mostrei lá no começo do vídeo, legal, e a gente vai usar o Scala também para desenvolver qualquer outro tipo de aplicação que a gente poderia usar Java. Então, a aplicação desktop é 100% viável. A aplicação do imposto de renda é feita em Java hoje em dia. Ela poderia facilmente ter sido escrita em Scala, ou poderia ser reescrita em Scala, provavelmente com uma quantidade muito menor de linhas de código e bastante mais flexível, etc. Também é possível, com um pouquinho mais de trabalho, escrever até aplicações Android usando Scala. Então, oficialmente Android não é Java, mas todo mundo sabe que na prática é. Então é possível também usar código Scala para fazer aplicações Android. Só dá um pouquinho mais de trabalho para fazer o setup do ambiente e algumas configurações do projeto, mas não é nada que não dê para enfrentar e aproveitar aí a produtividade extra. Beleza. Agora eu posso fechar essa tela em branco, a gente não vai mais precisar de palavras mágicas, e a gente vai para as últimas coisas que eu quero mostrar para esse vídeo. E agora sim, a última coisa que são os links finais, e são, digamos, um pouquinho de propaganda, mas propaganda bom para todo mundo, porque é a primeira propaganda de comunidade. Então vocês estão vendo aí aqui na tela o site dos escaladores. Os escaladores são um grupo de usuários aqui de São Paulo que a gente fundou, um grupo de pessoas, inclusive eu, fundou aí para fomentar mesmo a linguagem Scala no país todo, mas principalmente em São Paulo. Então a gente faz reuniões presenciais mensalmente e está todo mundo convidado a participar. Então se você não conhecer esse grupo, dá uma olhada no site escaladores.com.br, a gente sempre divulga as reuniões por lá. A gente também tem lista de discussão, tem Twitter, tem Facebook, tem tudo que tem que ter para trazer a comunidade para participar com a gente. Então vocês estão com certeza convidados. Eu esqueci de preparar o link aqui, mas a gente também tem no YouTube /escaladores. Então youtube.com/escaladores, a gente também tem o vídeo com as reuniões gravadas. Então a partir, como a gente pode ver aqui embaixo, a partir da 14ª reunião, a gente começou a gravar as reuniões e disponibilizar no YouTube. Então se você não é de São Paulo e dificilmente vai ter a oportunidade de participar presencialmente, entre lá no YouTube e dá uma olhada nos vídeos, participa, que é sempre bastante interessante. Agora sim,
um último exemplo, uma mini propaganda e ao mesmo tempo um exemplo de uso da linguagem Scala, que é a lojinha. Então a lojinha, eu criei uma lojinha, lojinha.jcrank.com, onde eu estou vendendo diversos produtos que não me interessam mais, são coisas minhas que eu já usei, mas que eu estou me desfazendo, estou vendendo de verdade, quem tiver interessado aí dá uma olhada. Mas o ponto interessante é que eu desenvolvi essa lojinha, obviamente, usando a linguagem Scala. No caso, usando o Play Framework, que é o que eu mostro na série de vídeos do Codando de Verdade, que é outra série que está aí no canal, que se vocês estiverem interessados, deem uma olhada lá. Mas o ponto é, foi escrito em Scala, a partir do momento que eu decidi fazer, foi questão de poucos dias de trabalho, não dias full time, dias assim de horas livres mesmo, preparando um pouquinho e desenvolvendo. A parte de que eu mais gastei tempo no projeto foi na parte visual, que não tem nada a ver com Scala. Então usar o Play Framework e usar a linguagem Scala foi algo extremamente produtivo, foi muito rápido colocar isso aqui no ar, então vale a pena. Essa lojinha também é código aberto, também tá lá no GitHub também, então se vocês olharem no meu github.com jcrank lojinha, também esqueci de preparar o link aqui, mas github.com/jcrank/lojinha, tá aqui todo o código fonte que eu produzi para esse projeto, e inclusive o que eu desenvolvo na série Codando de Verdade vem parar aqui no GitHub também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Se tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários. E se tiverem sugestões para os próximos episódios, ou tópicos específicos, ou dúvidas específicas da linguagem Scala, podem mandar, que vai ajudar aí a definir quais vão ser os próximos episódios e que assuntos a gente vai abordar. A ideia é começar nos assuntos mais básicos e ir avançando para os assuntos mais avançados. Avançando para os assuntos avançados foi bom, né? Mas ir progredindo, ir para os assuntos mais avançados conforme for evoluindo o conteúdo. Começando mais devagar para todo mundo poder pegar aí desde o começo. A ideia é guiar mesmo, você que está no zero, quer aprender Scala, a ideia é te ajudar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aí no gostei e compartilhem o vídeo com os desenvolvedores que vocês conhecem, colegas e etc. E até a próxima. Valeu, pessoal. Fui!